Irmãos e irmãs, então vou falar um pouquinho sobre a liturgia de hoje, mas depois também um pouquinho sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e depois mais um pouquinho sobre Maria como Rainha da Fé. Então, primeiro falando um pouquinho dessa liturgia de hoje, nós vamos ver aqui na primeira leitura, tirada da profecia de Zacarias, do livro de Jó, é que eu estou lendo no ano ímpar aqui. Do livro de Jó, nós vamos ver que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles as criaturas de Deus, né? Então estava Satanás, e eles estavam conversando a respeito de Jó, e Satanás falou para Deus: Jó é temente a Deus, ele é fiel, porque Deus o cercou de proteção e de bens. Mas se Deus colocar a mão nos seus bens e subtrair os seus bens, então automaticamente ele vai blasfemar contra Deus. Então Deus deu autorização a Satanás de poder subtrair os bens de Jó, né? E contanto que não tocasse na pessoa de Jó. E ele começa a subtrair os bens de Jó. Vocês viram aqui a narração da leitura, né? Que vai dizer que houve várias catástrofes ao mesmo tempo, e mal chegava um avisando, chegava outro. Mas no final da leitura, nós vamos perceber que Jó não cometeu nenhum pecado e nem se revoltou contra Deus. Ele simplesmente disse, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha como sua maior riqueza, não os bens que ele possuía, mas a sua amizade com Deus, né? Depois, no evangelho de hoje, nós vamos ver aqui os discípulos numa discussão sobre quem seria o maior, né? E Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então ele diz que no reino de Deus, né, o maior é aquele que for o menor, né? Então estará, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Então a lógica de Deus é que quem quer ser o maior no reino de Deus, ele tem que se fazer pequeno como Deus se fez pequeno, né? E aí que eu entro um pouquinho no assunto de Nossa Senhora como Rainha da Fé, né? Em Maria aconteceu um dos maiores milagres que a gente possa observar, né? E tudo isso se deu por causa da sua fé. Maria é uma mulher reconhecidamente uma mulher de fé. A maior virtude de Maria é a fé. E nós vamos ver, né, como isso se deu. Quando ela recebeu o anúncio do anjo, né, ele disse: bem-aventurada és tu, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, né? Por isso, o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Ela disse: mas como se fará isso? Eu não conheço o homem. E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, não é? Então ela disse assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela procurou compreender esse plano de Deus, mas ela, ao mesmo tempo, ela enfrentou toda e qualquer perspectiva de perseguição ou de consequência que pudesse acontecer, né? Então, quando ela vai visitar Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer para ela: bem-aventurada aquela que acreditou, porque se há de acontecer na sua vida todas as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas, né? Então, ela respondeu essa saudação de Maria com palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que focalizam a principal virtude de Maria, a fé.
Então a situação de mãe, né, não beneficiar em nada, se ela não tivesse gerado a Cristo no coração mais do que no corpo. Então, a fé permitiu Maria enfrentar sem medo esse abismo insondável e desconhecido do plano salvífico de Deus. Ela não tinha uma compreensão plena do plano que Deus iria realizar. Mas mesmo assim ela abraçou esse plano acreditando que Deus iria fazer o maior, né? E quis colaborar de uma forma ativa para que esse plano acontecesse na sua vida, e que ela pudesse também, esse plano pudesse beneficiar a humanidade. Então não era fácil acreditar que Deus pudesse assumir a forma humana dentro de um ventre de uma mulher, sem a colaboração de um homem. Não era fácil naquela época. Era uma coisa considerada impossível. Era uma coisa considerada absurda. E uma moça de apenas 15 anos, ela acreditou piamente nessa palavra do anjo e ela abraçou. E foi tão grande o seu desejo de colaborar com Deus, de ser mãe do Filho de Deus, para que a salvação pudesse vir à humanidade, que ela gerou Jesus primeiro no seu coração, para depois ser gerado no seu ventre. É uma palavra que Santo Agostinho vai falar, né? Que o desejo de Maria, Deus intensificou tanto o desejo no coração de Maria de ser mãe, que ela gerou Jesus em primeiro lugar no seu coração. Ela concebeu Jesus em primeiro lugar no seu coração, para depois conceber no ventre, né? Então vocês veem como que é o plano de Deus. E não era fácil, então ela acreditou num projeto impossível de Deus. Ela confiou em Deus, né, o Todo-Poderoso, e se tornou a principal colaboradora dessa admirável iniciativa de Deus, que devolveu ao mundo a esperança. Então, a exemplo de Maria, como rainha da fé, nós também, como cristãos, somos chamados para a mesma atitude de fé, que leve a olhar corajosamente além das possibilidades humanas, além dos limites humanos, porque é assim que Maria olhou. Ela não sabia no que ia dar essa sua adesão ao plano de Deus. Ela só sabia que o plano de Deus iria acontecer, e ela colaborou, ela se lançou, ela confiou, ela se abandonou, ela não pensou nas consequências. Assim também nós, como cristãos, nós também precisamos dar passos nessa direção de viver a nossa fé nessa dimensão de abandono, de total confiança a Deus. Nós não podemos duvidar em nenhum momento, em nenhuma circunstância, desse amor de Deus por nós. O cristão sabe que pode contar com Deus, que muitas vezes escolhe aquele que é fraco, aquele que é desprezado no mundo, né? Para confundir os sábios, para confundir os fortes, para que ninguém possa se orgulhar na presença de Deus. Como aqui os apóstolos estavam no evangelho de hoje, procurando ver quem era o maior. Estavam querendo se ufanar, se orgulhar, né? Maria não, ela se diminuiu, ela se colocou. E nós podemos ver muitos outros momentos na vida de Maria que nos levam a ver e a perceber a sua fé. Um dos momentos foi nas bodas de Caná, quando ela, né, quando ela percebeu que faltava o vinho da alegria. O vinho era o sinal de alegria na festa. Faltou o vinho, acabou a festa. Então ela viu que faltava o vinho da alegria. Então ela disse para Jesus: meu filho, eles não têm mais vinho. Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela disse para os convivas: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela não duvidou, ela não hesitou na sua fé, ela tinha uma certeza plena que Jesus iria intervir em favor. E por um pedido de sua mãe, Jesus então antecipou
a hora dos milagres, realizou o seu primeiro milagre. E os discípulos creram nele por causa desse milagre a pedido de sua mãe. Em outra passagem, nós vamos ver, né, Jesus estava ali na sinagoga e chegam as pessoas, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nós podemos perceber que nenhum ser humano, né, como Maria, ouviu, escutou, acolheu, assimilou, colocou em prática a palavra de Deus na sua vida e produziu frutos. Ninguém como Maria. Não existe nenhum ser humano. O maior santo na face da terra não produziu o fruto que Maria produziu, porque é o fruto da salvação, né? E foi mediante a sua fé. Depois, num outro momento, estava lá Jesus pregando no meio do povo e uma senhora, uma mulher gritou, bendito o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaram, né? Jesus diz, bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Com isso ele estava enaltecendo a sua mãe, porque ela não só ouviu, como foi a primeira missionária que levou Jesus. Vocês imaginam aquele encontro bonito que houve entre Maria e Isabel, né? As duas crianças no ventre, já se encontrando, aquele que preparou o caminho e aquele que realizou a salvação, né? A criança estremecendo de alegria no ventre de Isabel, né? Então ela foi a primeira missionária, mas Maria também foi aquela que gerou a palavra dentro de si, foi aquela que educou o Filho de Deus, o Verbo encarnado, né? Foi aquela que seguiu, foi a primeira discípula de Jesus. Não teve nenhum ser humano que teve tamanho contato, não só com Jesus, mas com o Pai e o Espírito Santo, que tenha um maior privilégio do que Maria, né? E a fé de Maria, ela é toda apoiada, né, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, para nós é um referencial. Quem quer crescer na fé tem que pedir a Maria, rainha da fé, né, essa graça, né? E essa novena para nós será um desafio. É um desafio que se lança a cada ano. Ali tem uma caixinha para se colocar as intenções. Você vai colocar o seu pedido ali naquela caixinha. Por mais impossível que possa parecer, se você fizer essa novena todinha, com fé, sem hesitar no seu coração, que pelas mãos de Maria, você vai alcançar o milagre que você espera, você vai alcançar. Não hesite no seu coração. Use toda a fé que você tem para poder pedir a graça. Já na novena, nas quadras, já começaram a acontecer graças, né? E eu acho que nós começamos um novo tempo para a nossa paróquia. Nossa Senhora tem olhado com mais carinho para a nossa paróquia e ela está disposta a alcançar graças maiores para nós. A nossa fé, né, no poder intercessório e nela como medianeira de todas as graças, ela tem crescido, tem se evidenciado, né? E nós nunca ouvimos dizer que alguém tenha recorrido a Maria e que tenha saído decepcionado sem alcançar as graças, né? Então nós precisamos ter essa força. Maria se fez pequena, mas se fez fiel, perseverante, constante na sua fé. Nunca se ouviu dizer que Maria tenha oscilado por um só segundo na fé que ela depositou em Deus. Ali aos pés da cruz ela estava de pé. No início da igreja nascente ela estava de pé ao lado dos apóstolos em oração, não é? Então, hoje também ela está de pé lá no céu, coroada como rainha, intercedendo pelas necessidades de cada um de nós, não é? Então nós podemos confiar que através dessa
nossa padroeira, Maria de Nazaré, né? Eu estava refletindo, por que nossa padroeira é Maria de Nazaré, né? Tem tudo a ver com toda a história dela. Ela nasceu em Nazaré, não é? E tudo, e é realmente a mãe de Jesus, né? E a mãe de cada um de nós. E como mãe, ela tem a sua solicitude maternal por cada um de nós, ela cuida de nós, ela se preocupa conosco, ela está constantemente diante de Jesus, apresentando cada uma das nossas necessidades, cada uma daquilo que nós precisamos, ela está apresentando diante de Jesus e pedindo a Ele por nós, né? E, por último, queria falar dessa santa, que é uma virgem, mas também doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu jovem, mas ela tinha uma preocupação muito grande, que ela dizia, olha, na igreja cada um tem um dom. Então, eu quero saber qual é o meu dom dentro da igreja, né? E ela foi ver e leu a epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no capítulo 13, que fala sobre o amor, sobre a caridade. E ela percebeu que para poder servir a Deus, nada adianta se não tiver a caridade, né? Então, ela decidiu sabiamente, né, no coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo, serei o amor. Não por vanglória, ela queria a pequenez, mas ela queria viver o essencial. Ela queria viver aquilo de que é revestido todos os demais dons, todos os demais carismas, né? Então ela escolheu ser o amor no coração da igreja, né? E isso é um testemunho para cada um de nós. Maria, como mãe da fé, ela também é mãe do amor, porque Jesus é amor, Deus é amor. Então Maria é mãe do amor também. Quando dizem para Maria, por que ela é tão linda? Ela diz assim, é porque eu amo muito, né? Eu até falo para as pessoas, para os homens e as mulheres, se você quer ser lindo, comece a amar, né? Amar na proporção que Deus ama, na proporção que Maria ama, não é? Então, que Maria, rainha da fé, possa nos ajudar, que a gente possa crescer mesmo na nossa fé. Maria cresceu na sua fé porque ela assumiu a sua fé em toda e qualquer circunstância, sem jamais abrir mão dela. É assim que nós cristãos também temos que fazer. Eu vejo muita gente que tem fé em Deus, mas diante de uma situação de pressão que a vida apresenta, diante de uma dificuldade, diante de um problema, a pessoa já quer jogar tudo para o alto, a pessoa já quer desanimar até de viver, não é? E não é por aí. Aí é que é o momento da gente demonstrar que a gente tem fé. Aí é que é o momento da gente se agarrar com toda a força à nossa fé. A nossa fé, embora a gente não saiba, ela nos faz transpor todos os obstáculos e ela nos faz chegar à vitória que Deus nos tem assegurado se nós formos fiéis até o fim. A nossa fé é que nos conduz à salvação. Essa fé que Maria depositou em Deus já fez com que ela esteja lá no céu. Oxalá que nós também possamos imitar a fé de Maria e um dia possamos estar no céu com ela, né, para louvar e glorificar a Deus e nos alegrar pela vitória que Ele vai nos alcançar por nós termos mantido fiéis à nossa fé e termos crescido nela e produzido frutos para a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.